A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo. Um estudo teológico, sistemático e também pastoral para a sua edificação. Vamos ao tema de hoje, Gênesis 38. Gênesis 38 vai registrar a terrível história envolvendo Tamar e Judá. Judá e Tamar. O estudo bíblico de Gênesis capítulo 38, ele vai mostrar como a família da aliança começou a se corromper em Canaã, através do casamento misto de Judá. Mas no final, um capítulo que registra tanto a maldade e a imoralidade também aponta para a graça e a providência de Deus. Gênesis 38 é um interlúdio da narrativa da história de José, que havia sido vendido como escravo para o Egito, né? Agora a história vai dar um tempo na história de José ali no Egito, para mostrar essa narrativa aqui tão importante para a descendência, né? A descendência do Senhor Jesus. Mas não se tratava, aqui não vai se tratar de um desvio anacrônico da história, não. Faz parte está dentro da cronologia, né? O escritor bíblico vai deixar claro que os eventos narrados em Gênesis capítulo 38 se deram na mesma época, né? Nessa mesma época. O Gênesis capítulo 38, versículo 1 já vai deixar isso bem claro, que isso acontece de forma cronológica, não anacrônica. Isso significa que os episódios de Judá e Tamar foram contemporâneos ao tempo da escravidão de José no Egito. Além do mais, esses parênteses da história de José servem como um contraste entre a piedade do irmão que estava sendo escravo no Egito e da imoralidade do outro irmão que estava livre em Canaã, né? Gênesis capítulo 38, versículo 1 ao 5, vai falar do casamento de Judá. Gênesis capítulo 38 começa relatando a fragmentação da família da aliança. Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um homem de Adulão, uma cidade cananeia que ficava a pouco mais de 1 quilômetro, né, a noroeste de Hebrom. Estava mais ou menos a 1 quilômetro, né, a noroeste de Hebrom. Naquele lugar, Jacó vai conhecer uma mulher que era filha de um homem cananeu. Judá tomou a filha desse homem. Esse homem chamava Sua. Ele vai tomar a filha de Sua por mulher e teve filhos com ela. Ele vai ter filhos com essa mulher. Isso quer dizer que Judá, ele não apenas se separou geograficamente dos seus irmãos, mas se entregou, né, aos cananeus, casando com uma de suas mulheres. O Antigo Testamento frequentemente ele mostra como uma mistura com os povos sempre foi uma ameaça, né, a identidade distintiva do povo de Deus, né, do povo da aliança. Aqui em Gênesis capítulo 38 é uma dessas vezes em que os descendentes de Abraão estiveram próximos de serem assimilados por um povo pagão. Contudo, José já havia sido enviado ao Egito, local para onde mais tarde todos os seus irmãos também seriam levados. Neste mesmo ponto podemos enxergar a providência de Deus. Se por um lado o Egito foi a terra onde os israelitas foram segregados depois da morte de José, por outro lado, também foi a terra em que Deus preservou a identidade do seu povo, levando toda a nação de Israel para o Egito como uma grande nação. A história dos filhos de Judá vai começar ali a partir do versículo 6 de Gênesis 38 até o versículo 11, vai falar da história dos filhos de Judá. O texto bíblico diz que Judá providenciou
uma esposa para Er. Er era o seu primogênito, o seu filho mais velho. E o nome da esposa que ele vai providenciar para Er se chamava Tamar. Tão importante nessa história e nessa narrativa, né? Mas Er, o filho primogênito de Judá, foi um homem perverso perante o Senhor. Ele era um homem perverso e acabou sendo castigado com a morte pela justiça divina. Ele vai ser castigado com a morte pela sua perversidade. Como Tamar ainda não havia engravidado, o irmão mais novo de seu marido, né, Er, deveria assumi-la como esposa e suscitar descendência ao marido falecido, conforme a lei do levirato. Gênesis capítulo 38, versículo 8 vai deixar isso claro. O problema é que o segundo filho era Onã. Onã era o irmão mais novo de Er, que tomou Tamar como esposa, assim como era a lei do levirato. Ele toma ela como esposo. Mas a Bíblia vai dizer que ele também era mau. Onã também era mau. E uma vez casado com Tamar, Onã se negou a engravidá-la para não gerar posteridade ao seu irmão. Né? Isso porque o seu primeiro filho com Tamar seria contado como o filho mais velho do seu irmão. Não como filho dele, mas como o filho mais velho do seu irmão, que era o primogênito da casa de seu pai. Em outras palavras, o direito da primogenitura de Er não seria mais dado a Onã, mas seria concedido ao seu filho com Tamar. E então, para Onã evitar ter um filho com Tamar, ele praticava o coito interrompido, né? Um método contraconceptível, naturais, né? Eram naturais nas histórias da humanidade, nos tempos antigos, né? Nos tempos mais antigos, era bem praticado esse método contraconceptivo. A atitude de Onã foi perversa, egoísta e depravada, né? Ele desrespeitou Tamar e apenas a usou para satisfazer os seus próprios desejos. O resultado da conduta de Onã também foi a morte. Depois da morte de Onã, o segundo filho de Judá, Judá enviou a sua nora viúva de volta à casa de seu pai, mas prometeu que quando seu filho mais novo já fosse homem, ele lhe daria em casamento. Ele levaria agora o seu filho mais moço para se casar com ela. Esse era apenas uma desculpa de Judá, que de forma bem supersticiosa, ele enxergou Tamar como uma mulher que trouxe desgraça aos seus filhos, porque ela já era viúva de dos 3 filhos que ele tinha, ela já era viúva de 2. Então Judá vai usar apenas isso como uma desculpa. Então, na verdade, Judá tinha medo de que Selá, o seu terceiro filho e o filho mais moço, ele viesse também a morrer, se casasse com Tamar, assim como seus irmãos haviam morrido, né? Ele não percebia que os seus outros filhos foram mortos por causa das próprias impiedades dele, e não por causa da esposa que tinha, que era Tamar. Então, Gênesis capítulo 38, do versículo 12 ao versículo 23, ele vai mostrar o plano de Tamar para resolver essa situação. Tamar era uma viúva sem descendência. Isso basicamente significava que Tamar ela estava condenada a um futuro de desgraças, de abandono, a menos que Judá honrasse a sua palavra e o costume do levirato e entregasse o seu filho mais moço para desposá-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Ela viu que isso não iria acontecer. Judá realmente não queria mais que um filho dele se casasse com Tamar. Então, num certo momento, a Bíblia diz que Judá subiu ao lugar chamado Tima para tosquear suas ovelhas. No mundo antigo, tosquear as ovelhas geralmente era associado a uma grande festa que envolvia práticas pagãs e culto à fertilidade.
Tamar ficou sabendo que seu sogro estava ali e viu uma grande oportunidade e a única forma de garantir os seus direitos e proteger a herança do seu marido falecido. Para tanto, Tamar se disfarçou de uma prostituta cultual e com um rosto coberto se aproximou de Judá. Obviamente, o plano de Tamar revelava o tipo de conduta imoral que Judá estava submetido, que ele se envolvia, que ele caracterizava como homem imoral. Isso vai mostrar que ele estava, esse era o mundo dele. E de alguma forma ela sabia que ele se interessaria e ele não iria resistir a uma prostituta. Ela sabia disso, que ele não ia resistir a uma prostituta, Ele já tinha uma fama de viver nessa imoralidade. Conforme planejado por Tamar, que estava com o rosto encoberto, Judá não a reconheceu. Então ele negociou um preço para ter relações com... Ela vai negociar um preço para ter essas relações com Judá, a saber, um cabrito que ali seria enviado depois, mas Tamar pediu uma garantia de que o pagamento seria honrado. Ela pediu que Judá lhe deixasse o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Esses 3 itens eram objetos identificadores irrefutáveis de uma pessoa, de um cidadão. No Antigo Oriente, próximo a um homem proeminente, carregava o selo cilíndrico preso a uma corda ao redor do pescoço. Esse selo servia para assinar contratos. Era assinado com esses selos. Judá cedeu às exigências de Tamar e teve relações com ela, sem saber que estava se relacionando com a sua própria nora. Depois disso, Tamar foi embora, tirou o véu que cobriu o seu rosto e voltou a se vestir com as características de uma viúva. Gênesis capítulo 38, versículo 19 vai deixar isso claro. Mais tarde, quando Judá enviou o pagamento, conforme acordado com Tamar, nenhuma prostituta cultual foi encontrada ali naquele lugar. Gênesis capítulo 38, do versículo 24 ao versículo 30, vai mostrar a revelação do pecado de Judá. 3 meses depois, Judá ficou sabendo que sua nora Tamar, ela estava grávida. Rapidamente, Judá ordenou que ela fosse executada por ser culpada de imoralidade. Mas antes que Tamar pudesse ser queimada, ela revelou que havia concebido do homem, que era o dono do selo, do cordão e também do cajado que estavam em sua posse. Diante dessa revelação, Judá reconheceu que havia negligenciado as suas obrigações legais, enquanto Tamar havia permanecido fiel na defesa dos seus direitos de sua herança, dos direitos da herança. Por isso, Judá anulou a sentença de morte e declarou que Tamar era mais justa e mais digna do que ele. Depois disso, a Bíblia Sagrada diz que Judá nunca mais teve relações com Tamar. Gênesis capítulo 38, versículo 26. Tamar acabou engravidando de gêmeos. Ao dar à luz, algo curioso aconteceu. O braço de um dos gêmeos saiu primeiro, e a parteira o marcou com um fio, identificando-o como primogênito. Mas o menino recolheu a mão, e o outro gêmeo acabou nascendo primeiro. Este foi chamado Pérez, e o outro foi chamado Zerá, ou Será. Essa desastrosa história de Judá e Tamar aponta para a misericórdia e a graça de Deus. Isso porque Pérez, o primogênito dos gêmeos, fruto de uma relação imoral, acabou sendo contado na genealogia de Jesus Cristo.
Ele entrou na linhagem messiânica, sendo um ancestral do rei Davi, através de Boaz, marido de Ruth. Assim, Gênesis capítulo 38 nos lembra de que o eterno propósito divino não pode ser frustrado por nenhuma imperfeição humana. Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente, em nome de Jesus.